Hoje, nesse setembro, o setembro tem uma cor, o setembro dourado. E ele traz uma conscientização sobre o diagnóstico precoce para diagnosticar o quanto antes o câncer em crianças e adolescentes. Nós temos uma estimativa que eu vou trazer para vocês aqui no Manhã Total e a gente precisa estar atento a essas crianças e adolescentes para que a gente possa salvar vidas. Então, deixa eu apresentar para você aqui dois profissionais que estão conosco. A oncologista pediátrica, Ieda Cunha Ferreira, e Fonseca, e o oftalmologista, Dr. Rodrigo Fernandes, que estão comigo. Tá bom esse café aqui, não tá? Nossa, tá bonito, viu? Tá bonito, né, aqui, Rodrigo? Ieda, obrigada por terem vindo e que a gente possa trazer essa leveza no momento em que se fala tanto da saúde das crianças e dos adolescentes. Setembro Dourado, qual é o alerta? É para os principais tipos de câncer? Enquanto isso, vou servindo um café para vocês, viu? Nossa, vai ser bom. Café feito na madrugada, mas tá uma delícia. Sim, esse mês, né, foi escolhido como o mês de combate ao câncer infanto-juvenil. E a campanha é justamente para o alerta do diagnóstico precoce, né, que pode aumentar as taxas de cura em 80% dos casos. 80% dos casos? Porque e a maior dificuldade são os sintomas? É prestar atenção nesses sinais? Sim, eu acho que o ponto mais importante para a gente destacar aqui é a importância do adolescente, da criança serem acompanhados, né, pelo médico. Então, eles terem um acompanhamento não só pediátrico, como oftalmológico, odontológico, porque aí ficaria mais fácil, né, de diagnosticar tudo no início. Se você tem pergunta, 998-97000 é o nosso WhatsApp e você participa. Doutor Rodrigo, a doutora Ieda falou, porque quando a gente pensa em câncer infanto-juvenil, logo vem o primeiro tipo, que é a leucemia. Mas os olhos também podem ser alvo da doença, né? Isso, o retinoblastoma é o tipo de câncer intraocular, ou seja, dentro do olho, mais comum na infância, né? Então, por isso que atualmente a gente pede para que as crianças sejam submetidas a exames oftalmológicos de rotina. Sim. Não somente, como falava antigamente, aos 4, 5 anos, quando a criança entrava na escola. Hoje em dia a gente fala, toda criança deveria ser submetida aos exames oftalmológicos entre 6 meses e 2 anos de idade, a cada 6 meses, semestralmente. E depois dessa idade, anualmente, justamente para a gente detectar doenças oftalmológicas graves. Entre elas o retinoblastoma, que digamos que é a mais grave que a gente poderia encontrar. Porque é um tipo de câncer que ele é maligno e pode afetar tanto a visão da criança ao longo da vida, quanto a própria vida da criança, né? Pode tirar a vida da criança. Então, se a gente faz consultas oftalmológicas regulares, faz também um mapeamento de retina assim que a criança nasce, porque essa doença também pode estar presente ao nascimento, a gente detecta essa doença de uma forma muito precoce, levando a uma chance de cura de 95%. Nossa. Então, por que não fazer esses exames precocemente, né? E muitas vezes a gente chega aqui falando, vamos falar sobre os sintomas, né, do retinoblastoma. Quando chegam os sintomas, a doença já está muito avançada. Então, muitas vezes a recuperação visual e às vezes até salvar a vida da criança já não é mais possível se a doença estiver muito avançada. Então, quando a gente fala em câncer, até mesmo câncer ocular, os outros tipos de câncer, a gente sempre bate na tecla que o importante são as avaliações regulares com o médico. No caso, o médico pediatra, no meu caso, o médico oftalmologista. Essas consultas devem acontecer, justamente para a gente detectar bem do início da doença. Eu quero deixar uma pergunta com você, enquanto você toma seu cafezinho. Qual que é a maior dificuldade de manter essa rotina, né, dos pais para levar os filhos nessa faixa que você trouxe? Você queria complementar, não é, Ieda? Sim, eu gostaria de dizer que talvez o retinoblastoma seja o único dos tumores pediátricos que dá para fazer uma triagem, né? Se houver um acompanhamento com o oftalmo. Com o oftalmo, né? Deixa eu trazer para vocês agora, porque esses dois profissionais que estão conosco hoje, a Ieda e o Rodrigo, né, nos trouxeram também os principais tipos de câncer em crianças e adolescentes. Então a gente vai começar, eu falei da leucemia. É o mais comum em qual faixa etária? Sim, em toda a faixa etária que vai de 0 a 19 anos, a leucemia é o câncer mais comum, né, tanto na infância quanto na adolescência. E seguido pelos tumores de sistema nervoso central. Que a gente os linfomas, né? Os linfomas seriam em terceiro, né? Pensando em toda essa faixa etária que engloba os adolescentes. Nas crianças menores, realmente a leucemia e os tumores cerebrais são os mais comuns. E a gente tem ali o do sistema renal. Sim, os tumores renais que também diagnosticados precocemente têm uma altíssima chance de cura. Entre 4 a 8 anos também seriam os tumores um dos tumores mais comuns. E o que explica
É genético, não é genético? O que explica, Ieda, esse tipo de câncer? A maioria dos tumores pediátricos, eles não têm uma ligação genética. Alguns sim, né? Eles são tumores germinativos, que a gente fala. Na verdade, eles são tumores sim genéticos, porque altera a genética, né, da criança, mas não são hereditários, porque quando a gente fala em genético, a gente sempre pensa no hereditário. Exato. Alguns estão relacionados a algumas síndromes hereditárias, mas a grande maioria não. É uma desregulação do sistema da própria criança. A gente nem pode falar que existem agentes externos, né? Porque essa criança nem viveu o suficiente para ter influência desses agentes. E no caso do retinoblastoma, doutor Rodrigo? Por favor, repita a pergunta. A causa, Eu me perdi né? um pouquinho. A causa. Tá, a principal causa é esporádica, né? Não tem um fator genético relacionado. Tanto que a criança, ela pode inclusive nascer com retinoblastoma, né? Ela pode desenvolver também ao longo da vida, principalmente entre os 2 e os 5 anos. Mas, invariavelmente, não tem um fator hereditário, mas tem um fator genético, né? A gente tem que entender isso. Que o retinoblastoma, ela vai ter uma alteração no fator, num cromossomo específico dessa criança, que vai levar ela a ter esse retinoblastoma. Mas não necessariamente ela herdou isso dos pais, ela pode ter ela mesma desenvolvido, digamos dessa forma, né? A mutação foi somente nela. Então o fator genético está envolvido, mas não necessariamente hereditário.